Em nome de Deus Todo-Poderoso, em nome dos nossos amigos e benfeitores espirituais, de toda a espiritualidade amiga que assiste e protege o nosso Divino Espírito Santo, agradecemos por essa oportunidade. Estamos aqui reunidos virtualmente nesta noite, mas conectados pelo coração, conectados com o nosso propósito de estudo da doutrina espírita, que possamos ser inspirados, ser abençoados, para tirarmos o melhor proveito dessa reunião, desse estudo. E agradecemos por essa oportunidade. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom, a gente está aqui no capítulo 23, né, que é o capítulo do Livro dos Médiuns, que trata da obsessão, né? Então, a gente já viu aqui obsessão simples, fascinação, subjugação. E aí a gente está no item 253. Tá? Vamos começar hoje 253. 253. Isso. Dá até para a gente terminar. Ok? 253, né? Vamos lá, então. Eu vou ler aqui, né? Está todo mundo me ouvindo bem aí? Vamos lá. Cumpre, todavia, se não atribuo à ação direta dos espíritos todas as contrariedades que se possam experimentar, as quais, não raro, decorrem da incúria ou da imprevidência. Um agricultor nos escreveu certo dia que havia 12 anos toda sorte de infelicidades lhe acontecia relativamente ao seu gado. Ora eram as vacas que morriam ou deixavam de dar leite. Ora eram os cavalos, os carneiros ou os porcos que sucumbiam. Fez muitas novenas, mas em nada remediaram o mal. Do mesmo modo que nada obteve com as missas que mandou celebrar, nem todos os exorcismos que mandou praticar. Persuadiu-se, então, de acordo com o preconceito dos campos, de que lhe haviam enfeitiçado os animais, supondo-nos, sem dúvida, dotados de um poder esconjujador maior do que o da cura da sua aldeia, pediu o nosso parecer. Foi a seguinte a resposta que obtivemos: a mortalidade ou as enfermidades do gado desse homem provém dos seus currais. Estão infectados e ele não os repara, porque custa dinheiro. Ou seja, né? Então, Valquíria, respondendo aí, não são os espíritos, né? A culpa dos espíritos, coitados. É verdade. Cabe para todos nós, né? A gente tem realmente a gente tem essa mania mesmo, né, de sempre escusar as nossas falhas, né? E colocar, não, eu estou sendo... Tem outras pessoas, né? Exatamente. É sempre o outro, né? Esse outro pode ser um outro encarnado ou um outro desencarnado. Enfim. Nem tudo é obsessão, né? Nem tudo é obsessão, nem tudo é causa, né, do mundo espiritual. Tem coisa que é a gente mesmo, né? Mesmo que provoca. Na maioria das vezes são coisas que são provocadas por a gente mesmo, né? Por ação ou por omissão. Alguém gostaria de comentar um pouco mais? Eu acho que também. Mas fica à vontade aí, algum comentário adicional aí, a gente passar pelo Twitter. Vai ao médico também, não quer tomar um remédio, né? É verdade. Aí ele quer os espíritos, mas ele não quer tomar remédio. Descoberto quanto, né? É isso aí. Então vamos lá. Se ninguém quer comentar, eu vou para o item 254. Terminaremos esse capítulo inserindo as respostas que os espíritos deram a algumas perguntas e que vêm a apoio ao que dissemos.
Aí é interessante porque, né, vai ser um resumão aí do capítulo. Né? Vamos lá. Primeiro, por que não podem certos médiuns desembaraçar-se de espíritos maus que se desligam e como é que os bons espíritos que eles chamam não se mostram bastante poderosos para afastar os outros e se comunicar diretamente? Não é que falte poder ao espírito bom. É que o mais das vezes que o médium não é bastante forte para o secundar. É que sua natureza se presta melhor a outras relações. É que seu fluido se identifica mais com o espírito de que com o de outro. Isso o que dá tão grande império aos que intentem de ludibriá-los. Ou seja, né, aquela questão sempre da sintonia, né, aquilo que a gente busca a sintonia, aquele espírito que tem o mesmo, né, um grau evolutivo parecido com o nosso, que busca as mesmas companhias espirituais, né? Aí vem um segundo item aqui, né? Dessas perguntas. Segundo, parece-nos, entretanto, que há pessoas de muito bom mérito, que depreensível moralidade, e que, apesar de tudo, se veem impedidas de comunicar com os bons espíritos. É uma provação. E quem te diz, ao demais, que elas não trazem o coração manchado de um pouco de mal? Que o orgulho não domina um pouco a aparência de bondade? Estas provas, com o mostrar a obsediada fraqueza, devem inclinar-se para a humildade. Na terra, dizer-se perfeito, que tem todas as aparências da virtude, pode ter ainda muitos defeitos ocultos, um velho fermento de imperfeição. Assim, por exemplo, dizeis daquele que nenhum mal pratica, que é leal em suas relações sociais, é um bravo e digno homem. Mas, sabeis porventura, se as suas boas qualidades não são tisnadas pelo orgulho, se não há nele um fundo de egoísmo, se não é avaro, ciumento, rancoroso, maldizente e mil outras coisas que não percebeis, por que as vossas relações com ele não vos deram lugar para descobri-las? O mais poderoso meio de combater a influência dos maus espíritos é aproximar-se o mais possível da natureza dos bons. Olha só, né, que advertência, né, que a espiritualidade nos faz aqui, né? Às vezes a gente está achando, né, que a gente é bonzinho, né, a gente faz tudo, né, mas a gente sempre sabe que a gente tem muitas imperfeições, às vezes até oculta, né? Ou às vezes a gente acha que aquele outro irmão está em um patamar, né? Fulano é muito bom, é muito caridoso, é muito isso, muito aquilo, mas todos que estão aqui na Terra, né, encarnados, estão ainda precisando reencarnar, né? Não estão aqui, a grande maioria, né, porque não precisam estar. A gente está aqui porque a gente deve, porque a gente tem ainda muito que evoluir, né? Algum comentário, pessoal? Fica à vontade aí, tá? Para enriquecer aí o nosso estudo. Pode ser também inimigo de outras vidas, né, Alex? Pode. Irmãos de outras encarnações, né? Pode ser também compromisso de outras encarnações, nossa. Verdade. Exatamente, né? Porque nós não sabemos nossos inimigos passados, né? Muitas vezes nessa vida, nessa encarnação, eles estão aí tentando resolver, né? Nossas pendências, né? E aqui, na verdade, a pergunta tem a ver com pessoas, né, que têm aparentam, né, ser muito boas, mas que não conseguem se comunicar com espíritos mais elevados, né? Então, tem isso mesmo, né? Porque a gente ainda está se ligando, né, espiritualmente, né, sintonizando, né, vamos colocar assim, com o espírito. As nossas vidas, né? Exato, né? Com espíritos que têm uma similaridade, né? Que a gente consegue, se atrai a gente se atrai a ele. É verdade. Mais algum comentário, pessoal?
Vamos lá, então. Terceira questão aí, né? Dentro do item 254. A obsessão que impede o médium de receber as comunicações que deseja é sempre um sinal de indignidade da sua parte? Olha que pergunta, né? Repetindo. A obsessão que impede o médium de receber as comunicações que deseja é sempre um sinal de indignidade da sua parte do médium? Aí vem o Espírito respondendo. Eu não disse que é um sinal de indignidade, mas que um obstáculo pode opor-se a certas comunicações. Em remover o obstáculo que está nele é o que aqui deve aplicar-se. Sem isso, suas preces, suas súplicas, nada farão. Não basta que um doente diga ao seu médico, dê-me saúde, quero passar bem. O médico nada pode, se o doente não faz o que é preciso. Exatamente o que você falou, a questão do remédio. Né? O remédio pode ser bom, mas não adianta. Exato. É verdade? E principalmente quando a gente, né, é nos receitado o remédio amargo. Né? Com certeza. Esse que a gente não quer mesmo, né, fazer uso. Né? Ressaltando, o comportamento do médico é imprescindível. Olha eu outra vez. Alexandre. O comportamento do médico, a preparação para o trabalho, tudo isso conta também, né? Sim, com certeza. O comportamento do médico, né? Aquele dia específico, às vezes naquele dia, né? O comportamento dele tem que ser assim, bem legal durante toda a vida, né? Todo o tempo, porque a responsabilidade é grande. Mas é impossível isso no planeta que nós estamos, né? Mas às vezes tem época da vida que o compromisso da nossa vida material atrapalha bem o trabalho da rotina. Então, às vezes é hora da gente precisar fazer uma reflexão melhor, né? Ouvir mais os irmãos e realmente tentar resolver essas questões para o trabalho fluir, né? É verdade. Lúcia, você queria comentar alguma coisa? Para ficar longe do computador. Ah, tá. Aparecida, que está aí hoje, né? Apareceu aí na imagem. Não escuto mais. Tá tranquilo? Vamos lá. Bom, vamos lá então. Ô, Alexandre. Oi. Eu estou sem máscara, é doideira do meu computador. Aqui, obsessão e mediunidade são os temas que eu gosto mais de estudar. Sabe? Eu sei que você falou agorinha mesmo das pessoas aí, eu chamo muita atenção de Leonardo, quando ele fala, Lúcia, meu anjo, Leonardo, você não me conhece, você só vê a casca. Você não sabe quem está dentro de mim, meus pensamentos, você não sabe. As pessoas julgam muitas pessoas pela casca. Então, existia uma pessoa que ela dava passe, era uma pessoa muito simples. E ninguém gostava de tomar passe com ela. Gostava de tomar com um médium, aquele médium espetaculoso que dá show. Tinha fila para esse médium. Mas aquela simples, ninguém gostava de tomar passe. E quem estava junto a ela era o doutor Bezerra de Menezes, sabe? Então, a gente tem que perceber, não julgar as pessoas pela embalagem. E quanto à obsessão também, eu estava meditando hoje, eu estava lendo de manhã, que de manhãzinha eu faço um pequeno culto para a Barra e eu faço com essa leitura dos médiuns. Então, eu estava meditando, lembrando que quando as pessoas foram levar para Jesus uma pessoa obsidiada, completamente obsidiada, pedindo para Jesus ajudasse, tirasse aqueles espíritos que estavam juntos, aquele irmão que ele sabia que só Jesus podia tirar. Então, Jesus
tirou, porque já estava na época daquele irmão vencer a prova dele, e veio também para provar a Jesus, né, um feito de Jesus. Então, Jesus conseguiu tirar aqueles espíritos, e aqueles espíritos saíram. Mas acontece que estava passando aquela manada de porcos, e até hoje as pessoas muito acreditam que aqueles espíritos foi para os porcos, não foi. Os porcos têm aquele instinto, quando ele percebeu aquela manada aquele monte de espíritos, eles saíram desarvorados e seguiram. E os espíritos também seguiram a sua caminhada. Não foi para os porcos, de jeito nenhum, porque senão seria o caso da mente psicótica. E a gente sabe que o espírito nenhum encarna em animal, não vai para animal. Então, as pessoas que não estudam. Segundo caso, sobre a obsessão, sobre a subjugação, Dr. Bezerra de Menezes, ele tinha um filho que ele tinha uma subjugação de um espírito. Esse espírito não abandonava o filho dele, por mais que ele conversasse, o espírito não abandonava. Até que um dia esse espírito foi tocado na Federação Espírita pelas palavras de Dr. Bezerra. Só ele falou assim: doutor Bezerra, olha, nós dois estamos tão entranhados que ele já sente tanto a necessidade de me juntar a ele, se eu sair, ele vai morrer. Doutor Bezerra de Menezes falou: meu filho, segue seu caminho. Então, vai depressa que seu filho vai morrer. Então, doutor Bezerra foi para casa e ainda assistiu o desencarne do filho dele. Então, a subjugação, ela é muito forte, não é? E eu estava meditando também aqui de manhã cedo, que, de certa forma, todos nós somos obsidiados. Todos nós. De uma forma mais simples, outra mais complexa, mas somos. Mas acontece que a gente fala assim: espíritos amigos, me ajuda, me ajuda. Aí eles vêm, nos ajudam. Mas só que não, eles vêm e fazem o trabalho dele. Agora, só que nós, muitas vezes, estão tão acostumados com aquela presença dos espíritos. Valquíria, que participou de reunião de desobsessão, ela sabe que os espíritos falavam assim: olha, eu saio, mas eles me chamam. Quer dizer, a gente está acostumado tanto com a presença deles e cometemos tanta coisa que eles voltam novamente para junto de nós. Então, é difícil. Olha, eu sempre falo, quando eu converso com os irmãozinhos na mesa mediúnica, eu doutrino eles e doutrino a mim. Os dois ali que nós doutrinamos na quinta-feira. Um dos trabalhos que eu mais gosto é o de quinta e de segunda-feira, lá na Casa Espírita. Eu doutrino eles e a mim. Aí eu converso sempre para eles: meus irmãos, nós sabemos que é muito difícil, meu irmão, a gente vencer a nós mesmos. Porque o problema está em nós, que os espíritos só se aproximam da gente por causa da sintonia, como você falou aí. Se nós conseguirmos melhorar a nossa sintonia, eles terão dificuldade de chegar. Muitas vezes eu estou aqui em casa, aí minha cabeça perturba, aí eu sinto a aproximação deles. Meu Deus, estão aqui. Aí eu começo a rezar, aí eles vão embora. Mas se não manter aquele equilíbrio, que é muito difícil, ainda mais nessa quarentena, eles ficam perto da gente, não é? Então, a obsessão depende de nós, porque muitas vezes a espiritualidade faz o trabalho dela, mas nós, pela nossa incúria, fazemos com que eles voltem para a nossa casa ou para junto de nós. Vou tirar meu som, que eu falei muito, hein? Muito boa a sua contribuição, Lúcia. Então, continuando aqui, pessoal, o quarto item, né, desse item 254,
Assim, a impossibilidade de comunicar com os espíritos seria uma espécie de punição? Em certos casos, pode ser uma verdadeira punição, como a possibilidade de comunicar-se com eles é uma recompensa que deveis esforçar-vos por merecer. Veja-se perda e suspensão da mediunidade, que é o item 220, que a gente já passou por ele, né? Enfim. A conduta moral vai falar. Exatamente, né? Você deixar de falar com um bom espírito pode ser, mas porque você não tem mérito. Né? Para você se ligar a quem está acima de você, né, em termos evolutivos, é uma concessão. Né? O espírito tem que, digamos, função da sua conduta. Exatamente. Né? Você tem uma necessidade ou aquela comunicação vai ter uma coisa importante, vai ter uma necessidade, não é só um capricho, né, do médico, né, de gostar de curiosidade. Então, assim, é uma necessidade, vai ter algo positivo, né, que vai advir daquela comunicação. Mas tem que ter mérito, é isso mesmo. Item 5. Não se pode também combater a influência dos maus espíritos moralizando-os? Sim, mas é o que não se faz e é o que não se deve descuidar de fazer, porquanto, muitas vezes, isso constitui uma tarefa que vos é dada e que deveis desempenhar caridosa e religiosamente, por meio de sábios conselhos. É possível induzi-los ao arrependimento e apressar-lhes o progresso. É aquilo que Lúcia comentou ali, né? Aquele trabalho, né, que é feito, né? Que a gente vê na sexta-feira, né? Na sexta-feira, né, de doutrinação do espírito, de aconselhamento. Né? Isso tanto vale para o encarnado como para o desencarnado, né? Os atendimentos fraternos, né, também tem muito disso. Os aconselhamentos, pessoas que estão, às vezes, na iminência até de cometer um suicídio, né? E são levados, né, para um aconselhamento e ali a pessoa consegue, né? A pessoa consegue ser ouvida, né? Porque muitas das vezes uma coisa que é muito importante para nós seres humanos, tanto encarnados quanto desencarnados, é ter alguém que nos ouça, né? Às vezes a pessoa sabe que você não vai resolver o problema dela, mas pelo simples fato de você parar o que você está fazendo, né? Você se dedicar um tempo, né, para você ouvir, né, tentar entender, dialogar com aquela pessoa, a pessoa já sai aliviada. Então, eu entendo que isso funciona da mesma forma para o espírito desencarnado, né? Ele vai ali para escutar uma boa palavra, né, participar de estudo, né, quando o médium não recebe também um aconselhamento, uma palavra de amor, de caridade, né? Eu acho que nesse sentido que é essa moralização que aqui está sendo comentada, né? A importância dela, que ele fala, se deve fazer. Deve fazer, né? Deve fazer. E aí, sexta-feira, quando a gente faz o estudo lá, né, aqui, né? Às vezes sabe, não tem aquelas palavras, você fala com o coração, fala com amor, né? Recebe aquele irmão como igual, né? Ninguém é melhor do que ele quando está ali, né? Mas a gente recebe esse irmão com amor para poder começar essa evangelização dele. Né? Exato. Isso é importante. Alguém quer comentar? Bom, a próxima pergunta aqui. Né? Como pode um homem ter, a esse respeito, mais influência do que tem os próprios espíritos? Pergunta interessante. Como pode um homem ter, a esse respeito, mais influência do que a tem os próprios espíritos? Né? O homem é o médium, né? A pessoa que está encarnada. Aí vamos ver aqui a resposta. Os espíritos perversos se aproximam antes dos homens e eles procuram atormentar do que dos espíritos, dos quais se afastam o mais possível. Nessa aproximação dos humanos, quando encontram algum que os moralize, a princípio não o escutam, até se riem dele. Depois, se aquele os sabe prender, acabam se deixar tocar. Os espíritos elevados, só em nome de Deus, lhes podem falar, e isso os apavora. O homem, indubitavelmente, não dispõe de mais poder do que os espíritos superiores. Porém,
sua linguagem se identifica melhor com a natureza daqueles outros. E, ao verem o ascendente que o homem pode exercer sobre os espíritos inferiores, melhor compreendem a solidariedade que existe entre o céu e a terra. Olha que coisa interessante, né? É realmente uma pergunta interessante, né? Por que essa doutrinação não é feita pelos espíritos superiores, de espírito para espírito? Aí você vê que o próprio desnível, né, que existe de um espírito superior para um espírito, né, que está nessa condição aqui, já amedronta, já apavora o espírito inferior, né, o desencarnado. E já a pessoa, né, o médium, né, que está encarnado, está na opção inferior, você fala, como a Sandra disse aqui, né, de igual para igual. Então, quando você fala de igual para igual com uma outra pessoa, a comunicação é mais efetiva, né? Faz todo sentido isso. Aí, complementando aqui, ó, pessoal. Demais, o ascendente que o homem pode exercer sobre o espírito está na razão da sua superioridade moral. Ele não domina os espíritos superiores, nem mesmo os que, sem serem superiores, são bons e benevolentes, mas pode dominar os que são inferiores em moralidade. Né? Então, o médium, né, a pessoa que está fazendo a doutrinação, quando tem uma superioridade moral, ele consegue, né, realmente se impor frente àquele espírito inferior, né, e ter condição realmente para dar um conselho, para doutrinar. Então, é aquilo que foi comentado antes também aqui, né? A importância do médium, né? Buscar não só o desenvolvimento mediúnico, mas também desenvolvimento moral, desenvolvimento de comportamento, de atitudes, né? Para realmente falar uma coisa com propriedade, né? Um exemplo, né? E só falar, né? Sem colocar o coração, sem ser uma coisa sincera, não, nada adiante, né? Porque o espírito também percebe essa questão, né? Alguém quer comentar? Alexandre, eu estou falando muito hoje, eu vou ter que desligar meu microfone depois mais. Olha só, você estava falando agora mesmo, todos nós, como você, eu sinto muita falta de seu Ivan na quinta-feira. Quem não vai mais, eu sinto muita falta dele, porque seu Ivan, ninguém discute a qualidade do seu Ivan, né? Ninguém discute. Sabe o quê? Porque o espírito, ele nos conhece, eles têm tempo de nos visitar, de vir na nossa casa, saber quem somos nós, e pela nossa sintonia, o Espírito já falou assim para mim, eu te conheço, aí eu falo assim, meu irmão, eu e você estamos no mesmo barco, meu irmão, estamos procurando nos melhorar, então você tem que falar de igual. Tem doutrinador, que eu já vi, doutrinador, passou pela nossa casa. Ele queria se impor ao espírito. Ninguém pode fazer isso. Tem que você falou, o nível moral do médico tem que estar um pouquinho melhor, mas o que me foi recomendado, que eu já falei muito, e na quinta-feira eu procuro exercer, e quinta-feira é diferente da sexta-feira, é muito diferente. É o amor. O mentor falou para mim, fale com amor, porque a doutrinação a gente faz aqui em cima, no mundo espiritual. Eles precisam do carinho de vocês, eles precisam do amor. É lógico, você muitas vezes você tem que... Mas eu falo muito na quinta-feira, procuro falar, por quê? Será que eu não gostaria que alguém falasse assim comigo? Porque o irmãozinho que vai lá, falando muitas vezes grosso com você, querendo, ele sofre muito, muito, muito. Ele está preso aos acontecimentos que ele sofreu em épocas passadas ou nessa. Ele foi ferido muito, Alexandre. Ele foi ferido muito, então ele traz essa ferida. Então você ali não pode mais ficar cutucando a ferida dele. Fale mais leve, fale sempre, mas fale
com amor. As pessoas que me conhecem, assim que eu sou meia surda, eu falo alto, mas na quinta-feira a minha voz é a mais baixa que eu posso falar com ele, que quem senta perto de mim é Cláudia, que geralmente eu converso com o irmãozinho aqui, com Cláudia, então eu procuro falar o mais baixo possível e com carinho, com amor. É isso que eles precisam. O mundo espiritual sempre fala. Eles estão muito machucados, eles sofreram muito e eles ficaram presos ao sofrimento. Se você for lá querer se impor, nós não somos melhores do que eles sabem disso. Outras vezes, eu não sei se Valquíria lembra, que eles falavam assim, hoje eu vou escolher a casa de um para seguir. A Flavidade deixava. Mas aí, o que acontece? Nós temos que saber comportar dentro da nossa casa, eles queriam ver. Se nós lá estamos falando, dando lição para eles, dando lição, eles queriam saber se nós éramos aquilo mesmo que nós falávamos lá. Porque lá, você fala, meu irmãozinho, e dentro de casa? Como você se comporta com a sua família, com as pessoas que você convive em geral. Aquela história, você tem uma casca, mas dentro de você, eles conseguem captar que você é outra pessoa. Então, a gente tem que ter muito cuidado, tá? Por isso tem que ter moral, um pouquinho de moral. Eu sempre falo, uma vez eu pedi, me tira dessa cabeceira. Eu pedi ao mentor, mas antes de acontecer isso tudo, que seu Ivan ia se afastar, tudo, me deu um chute na cabeça. Me tira dessa cabeceira, o mentor. Não, você vai ficar, porque quem está na outra cabeceira, geralmente vai substituir quem está na outra. E aconteceu aquela reviravolta toda na vida de seu Ivan, doença, isso tudo. Ele teve que se afastar. No momento, eu estou lá até terminar minha coisa lá e vir outra pessoa para me substituir. No momento. Quer dizer, nós estamos vigiados. Gente, nós somos vigiados. 24, até no sono nós somos vigiados, gente. Sabe? Então, é difícil. Os pensamentos. Eu estava agorinha mesmo vendo um programa com Sueli Calda Schubert sobre muito pensamento, é muito difícil, gente. Vou desligar agora, não me pede fazer peça que eu não vou fazer, não, Alexandre. Vou desligar o papel mudo agora direto. Vamos lá, gente, para a gente se encaminhar para a conclusão, né? A sexta pergunta aqui, tem a sexta e a sétima, para a gente fechar o capítulo. Então, vamos lá. A sexta. A subjugação corporal levada a certo grau poderá ter como consequência a loucura? Pode. Há uma espécie de loucura cuja causa o mundo desconhece, mas que não tem relação alguma com a loucura ordinária. Entre os que são tidos por loucos, muitos há que apenas são subjugados. Precisariam de um tratamento moral, enquanto que, com os tratamentos corporais, os tornamos verdadeiros loucos. Quando os médicos conhecem bem o espiritismo, vão fazer uma distinção mais doentes do que com as duchas. Enfim, né? Então, quando a medicina, né, normal, né, a psiquiatria, a psicologia estiver afinada, né, com o espiritismo, o próprio médico, a pessoa da área de saúde vai saber distinguir, né, quando é um problema realmente físico e quando é espiritual. É o que ele está falando aqui. Um dia a gente chega lá. Bom, o sétimo aqui. Que se deve pensar dos que, vendo um perigo qualquer do espiritismo, julgam que o meio de preveni-lo seria proibir as comunicações espíritas? Se podem proibir a certas pessoas que se comuniquem com os espíritos, não podem impedir que as manifestações espontâneas sejam feitas a essas mesmas pessoas.
porquanto não podem suprimir os espíritos, nem lhes impedir que exerçam sua influência oculta. Esses tais se assemelham às crianças, que tapam os olhos e ficam crentes, e que ninguém as vê. Fora loucura querer suprimir uma coisa que oferece grandes vantagens, só porque imprudentes podem abusar dela. O meio de se lhe prevenirem os inconvenientes consiste, ao contrário, em torná-la conhecida a fundo. Ou seja, né, quanto mais a gente estudar, conhecer a fundo toda essa questão que envolve, né, a comunicação, a influência dos espíritos na nossa vida, mais a gente vai encarar isso como uma coisa natural, uma coisa que é até salutar, né, para ambas as partes. Então, a gente não tem que proibir, né, que as pessoas às vezes interpretam mal, né, até o que está escrito na Bíblia, né, não se pode, né, se comunicar com os mortos, não é nesse sentido, né. É óbvio, né, que tudo tem que ter uma preparação, você não vai evocar nenhum espírito, né, só por curiosidade, para se divertir, como muitas vezes eram feitos, né, mas tem que ter uma causa útil e se aproveite, né, para ambas as partes aí, como você colocou também no comentário dela. A gente encerra. Bom, então, alguém quer comentar alguma coisa, fazer um fechamento daquilo que foi lido aqui? Fica à vontade, a gente tem ainda alguns minutos aí para fazer isso. Deu 16 aí. Mas é melhor a gente encerrar o capítulo aqui, né? Começar o outro na sexta-feira que vem. É isso aí, pessoal. Então, se ninguém quer comentar nada, né, sobre o que foi lido, a gente pedir para a Aparecida hoje fazer o nosso encerramento. Pode ser, Aparecida? Outra até para você. Demora um pouco para mexer aqui nesse negócio aqui. Então, vamos agradecer a Deus por mais esse encontro. Vamos agradecer aos trabalhadores do Divino Espírito Santo, que está sempre nos ajudando, nos amparando, nos incluindo. Vamos agradecer a Deus também por tudo que nos tem dado, Senhor, pelos nossos ensinamentos, por essas lições, por todas as lições que a vida está nos apresentando, Pai. São para o nosso agradecimento, para a nossa evolução nesse mundo, Senhor. Queremos te pedir, Pai, por aqueles que não te conhecem, Jesus, por essas famílias que estão sofrendo nos leitos de dor, nos hospitais, nos asilos, nas calçadas, de todos os sofrimentos, Senhor, psíquico, espiritual, das perdas, das incertezas, da falta de esperança, que eles possam ser ajudados, Jesus, que esses irmãozinhos possam ser amparados na tua bênção, Senhor. Te agradecemos, Pai, por tudo que nos tem dado, Senhor, em todos os momentos, em todos os lugares. Pedimos, Senhor, fique conosco, Pai, que ponha a tua mão na humanidade, Jesus, em todos os corações, em todos os lares aqui representados, e aqueles que não puderam comparecer também possam ser ajudados, Jesus. Queremos te pedir para o seu Ivan, Senhor, que está sempre conosco na direção da casa, que eles possam também ser ajudados. E agradecemos, Jesus, por tudo, Pai. Só temos o que agradecer nos dias de hoje, Senhor. Graças te damos por tudo. Graças a Deus. 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 Um bom final de semana, né? Até Bom final de segunda-feira, semana para todo nossos próximos. mundo.
Foi bom encontrar vocês. Aí. Muito obrigada por tudo. Até a segunda, gente. Né? Até segunda, beijão para todos. Boa noite. Até para segunda. Bom fim de semana. Boa Até segunda, Valquíria. Valeu. Beijo. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, Luiz. Valeu. Moscon. Moscou já Lúcia. foi. Tchau. Tchau, Foi, Luiz. né? Boa noite. Bom final Tchau. de semana. Manda um beijo para Regina. Você fica mandando Tá coisa. bom. Beijo no coração. Beijo. Ah, beijo, Tchau. beijo. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite, Lúcia. Já saiu todo mundo. Uhum.